Eu sou russo, vivo aqui na São Paulo e pediram fazer vídeo, gravar vídeo sobre a Igreja Ortodoxa, sobre fé na Rússia. E na Rússia, a igreja mais importante, a Igreja Ortodoxa, porque muitas outras igrejas foram proibidas, por exemplo, como Igreja Testemunhas de Jeová, acho que foi proibida. E agora se chama organização extremista, também foram proibidas. Igreja dos Estados Unidos, Igreja de Mormons. Antigamente eu vi na Rússia pessoas da América. Sim, mas antigamente foi muito engraçado. Eu andava pela rua na Rússia e me aproximavam se aproximavam pessoas dos Estados Unidos, dois pastores vestidos de terno com gravata. Eles foram mormons, eles começaram a me explicar sobre a igreja. E de Mormon, eles foram pessoas muito educadas e russos gostaram deles, eles sorriram para eles, porque mesmo que pessoas falam que na política, na política russa, a Rússia é muito oposta para os Estados Unidos, vamos dizer assim. Pessoas dos Estados Unidos nunca encontraram nenhum preconceito, viviam na Rússia e até fizeram pregações aqui, Igreja do Mormon, mas depois deste esquentamento de questões políticos, acho que a Igreja de Mormon foi proibida também, como testemunhas de Jeová. E o governo russo faz tudo para fortalecer a posição da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, por sua vez, muito apoia o governo. Quando começou apenas operações militares, o patriarca da Igreja Ortodoxa, Kirill, ele primeiro queria permanecer na postura neutra, mas depois ele definitivamente apoiou Putin e começou a falar sobre missão sagrada de soldados russos na Ucrânia. Mas tá bom, você vai falar, essa coisa é interessante, mas o que acontece na vida real na Rússia? Será que russos mesmo estão religiosos? Será que eles cristãos de verdade? Eu quero perguntar a vocês, amigos, e vocês brasileiros são cristãos de verdade? Por exemplo, brasileiro quase todo brasileiro fala que ele é cristão e depois de 5 minutos ele já pode puxar a faca e matar, ou por exemplo, algum criminoso de facção criminosa, eles todos também cristãos. O que significa ser cristão? Acho que nem russo nem brasileiro segue cristianismo. Sim, mas existem poucas pessoas que seguem de verdade. Na Rússia tem poucas pessoas que seguem de verdade. No Brasil, poucas pessoas que seguem de verdade a religião. Mas na maioria das vezes as pessoas não seguem. Elas apenas nas palavras falam que eles são cristãos. E o que quero falar? Brasileiro, ele gosta de falar que ele é cristão. Mas russo, ele gosta de evitar esta coisa. Ele não gosta de falar sobre religião. E acho que essa coisa por causa da União Soviética, porque na União Soviética a igreja foi muito, como dizer, não bem-vinda. Quando Stalin, este ditador no tempo da União Soviética, que ganhou a Segunda Guerra Mundial, quando Stalin chegou para poder, ele proibiu a igreja. Todas as igrejas foram proibidas, como agora proibidas na Coreia do Norte. Mas depois de algum tempo, quando alemães, quando eles invadiram a Rússia, começaram a abrir igrejas na Rússia, Stalin entendeu que ele perde no campo ideológico e ele renovou a igreja ortodoxa na Rússia. Esta igreja que funciona hoje em dia na Rússia foi fundada pelo Stalin na tempo de, acho que, Segunda Guerra Mundial, 1941, 45, estes anos que a guerra chegou para a Rússia.
E mesmo que Stalin permitiu a igreja, nesta igreja foram infiltrados muitos agentes ah, de serviços especiais, vamos dizer assim. E ah, essa coisa pode ser, vamos dizer assim, na Rússia tem muitas leis que proíbem criticar a igreja ortodoxa e a pessoa não pode, por exemplo, falar, mas tem alguns registros históricos que mostram que realmente aconteceram que na igreja ortodoxa foram infiltrados agentes de serviços especiais e por causa disso na Rússia pessoas igreja foi pouco presente na União Soviética, ainda mais lá foram infiltradas algumas pessoas que tiveram ligações com serviços especiais e por causa disso pessoas na Rússia não gostam muito de falar sobre igreja. Não, sobre igreja eles já podem falar, mas sobre fé eles têm alguma vergonha, vamos dizer assim, falar. E também, que é interessante, na Rússia, por exemplo, Natal acontece na outro dia, aqui no Brasil acontece na dezembro e na Rússia na janeiro. Essa diferença entre nossas culturas. Também na Rússia Natal não representa tanto valor, vamos dizer assim, não tão celebrado como no Brasil. Na Rússia a pessoa celebra Ano Novo, mas você vai falar, tá bom, mas que você pode entender como falar como russo, por exemplo? Hum, vai acontecer alguma barreira por causa de religião? Não, amigos, acho que entre russo e brasileiro não tem diferença grande na questão religiosa e culturalmente nós muito parecidos, mesma coisa, mesma presença da igreja e pessoas vivem sua vida real como se Deus não existisse. Essa coisa que acontece no Brasil e na Rússia também. Por causa disso, se você vai, por exemplo, viajar para a Rússia, você vai chegar no mesmo ambiente que aqui. E quero falar, eu tive também uma experiência, eu morava no mosteiro, e na Rússia é muito interessante, você pode chegar para o mosteiro, pode pedir para viver lá, para trabalhar. Você trabalha no mosteiro e você ganha alguma casa, vamos dizer assim, mas, mas muito depende do chefe do mosteiro. Às vezes eles têm lugares para pessoas viver e trabalhar lá, às vezes não, mas você pode chegar lá apenas pedir para viver, para entender alguma coisa sobre religião, para trabalhar lá, para participar missas, para e ser, por exemplo, o gerente de mosteiro ver que você realmente tem curiosidade, também se ele vê que você é trabalhador bom, que você vai realmente ajudar para ele trabalhar lá. Ele pode aceitar você, mas quero falar que não sempre tem vagas. E também essa vaga pode ser apenas temporária, para um mês, por exemplo, para 2 meses. Depende de caso, mas não para sempre. E sim, você pode viver lá na igreja, pode viver lá. Eu já vivi, mas lá é muito difícil viver porque você tem que levantar 6 horas da manhã e você precisa ficar a pé. E missas lá muito longas, mais longas do que na igreja ortodoxa comum, porque no mosteiro pessoas mais rezam. E você começa a sentir lá dor nas pernas, muito sofrimento lá. E no mosteiro, depois de missa, você tem que trabalhar, limpar neve, fazer coisas lá. Um monte de trabalho no mosteiro. E por causa disso, a vida lá é muito dura. Mas se você, por exemplo, pensa sobre suicídio, por exemplo, realmente está muito
em alguma situação como drogas, esta coisa até pode ajudar para você. Que você vai entrar num ambiente tão rígido, tão difícil, que você vai se mudar inteiramente e escutar estas orações. E orações, esta igreja russa, ela tem orações muito antigas, toda esta missa muito antiga. Chegou para a Rússia de Bizantia, deste lugar onde agora está a Turquia. Acho que lá antigamente foi Bizantia, que foi berço da Igreja Ortodoxa. Também a Igreja Ortodoxa tem hoje na Grécia, na Europa Oriental e também a Igreja Ortodoxa tem aqui na São Paulo, mas ela não trabalha. Ela tem, mas eu fui para lá, ela é fechada. E também tem na outras cidades brasileiras, acho que na Rio de Janeiro tem igreja ortodoxa que funciona. Na Argentina acho que tem igreja ortodoxa, mas apenas uma, vamos dizer, uma igrejinha pequena. Tá bom, amigos? Curtam este vídeo, se inscrevam no meu canal e também assistem meus vídeos curtos sobre música russa, que eu coloco aqui vídeos curtos e traduzo letras para idioma portuguesa.